Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais, onde nós vamos falar sobre subtotal. O subtotal é um recurso bem interessante, que a gente consegue aplicar um subtotal em uns valores, uma coluna de valor. Isso é mais usado em vendas, né? Quantidade, o preço, enfim, que você tem um subtotal de acordo com o critério, com uma categoria que você especificar. Bom, no meu exemplo eu tenho uma planilha de vendas, uma planilha genérica de vendas, com cidade, região, produto vendido, a quantidade, o preço e o total. Então, primeiro ponto importante aqui, para o subtotal funcionar corretamente, é necessário que a gente classifique as informações primeiro. Não quer dizer que é obrigatório para o subtotal funcionar, mas se a gente não classificar, os dados ficam separados. Então ele faz um subtotal de um grupo, depois de outro, aí não vai ficar certo. Então é interessante que a gente classifique os dados primeiro, para juntar essas informações e só depois aplicar o subtotal. A gente falou sobre classificação na aula anterior. O que eu vou fazer? Vou escolher uma coluna para criar o subtotal. Qual é o meu critério aqui? Eu vou escolher, eu quero saber o total por produto, ou total por região, ou total por cidade, ou por vendedor. Então você pode escolher qual critério você quer utilizar para o total de venda. Vamos fazer por vendedor. Então eu vou clicar aqui, ele já está na célula 1, que é a coluna de vendedor. Vou clicar na guia dados e vou escolher aqui de A a Z, para classificar o vendedor em ordem alfabética, de A a Z. Então tem lá o Augusto, depois eu tenho a Estela, depois eu tenho a Fernanda e assim por diante. Agora, eu quero saber qual o total vendido por cada vendedor. Quanto que o Augusto vendeu, quanto que a Estela vendeu. Quero saber o total por vendedor. O que o subtotal vai fazer? Ele vai vir analisando aqui, esse vai ser o meu critério, então ele vai ver o Augusto aqui. Quando o Augusto passar para um próximo nome, ele vai inserir uma nova linha, que aí vai mudar o critério aqui. Eu vou usar como intervalo, como critério mesmo, né? De subtotal o nome do vendedor. Quando ele vê que passou para um próximo, ele adiciona uma linha aqui e soma as informações. Então a gente vai ver como é que isso funciona aqui na prática. Mesmo esquema de questão de não precisar selecionar, você vai clicar em uma célula dentro da base de dados. Na guia dados eu tenho aqui o subtotal. Está aqui, ó, nesse grupo de estrutura de tópicos, subtotal. O subtotal ele tem basicamente três configurações, que é a cada alteração em, que é o meu critério. Então eu chamo de critério, que é a coluna que eu vou utilizar para criar o subtotal. Então eu vou a cada alteração em vendedor. Ele apareceu aqui como primeira coluna, você pode clicar e exibir as outras se quiser mudar. Eu vou usar a função soma, poderia usar outras funções, eu tenho algumas outras aqui. Vou deixar soma e vou adicionar esse subtotal onde? Onde eu quero somar? Aqui eu tenho três colunas que poderiam ser somadas, quantidade, preço, total. Inclusive eu posso fazer com mais de uma, é só ir marcando aqui que ele deixa fazer com mais de uma. Mas para não ficar confuso, para não criar várias visualizações diferentes, eu vou deixar só com o total. E aqui embaixo ele vem assim, ó, substituir subtotais atuais, eu não tenho nenhum, a gente vai usar esse exemplo daqui a pouco. Quebra de página entre grupos, isso aqui faz com que cada grupo fique numa página diferente na impressão. Vou marcar aqui para a gente fazer esse exemplo também. E aqui o resumir abaixo dos dados, a soma vai vir abaixo dos dados. Se eu desmarcar aqui, a soma já aparece na parte superior. Então só isso, vendedor, soma, quero somar total, clico em OK. Olha o que o Excel faz, ó. Augusto aqui, quando passou de Augusto para Estela, ele adiciona uma linha de Augusto total e soma essas informações da parte superior. E ele fez, ó, isso aqui para todos eles, ó, Augusto total para todos os vendedores, Estela total, depois vai ter a Fernanda total, depois tem o Francisco total. Então tem um total para cada um dos vendedores. O que acontece? Aparece aqui no cantinho do lado esquerdo três números. Se eu clicar no número 1, ele exibe só o total geral, que é a soma de todos os vendedores, tudo que eles venderam, todos eles. O número 2, ele exibe só as linhas de total de cada um deles. Então tem aqui o nome e aqui o total que cada um vendeu. E aquela visualização que apareceu é o número 3, que é a mais detalhada, onde você tem todas as informações de cada vendedor com o total embaixo. Ó, voltando aqui no número 2, se você reparar aqui abaixo dos números, isso aparece do lado esquerdo, abaixo do número tem uns sinais aqui, de mais e de menos. Quando eu clico no sinal de mais, ele expande, então estou expandindo as informações do Augusto. E se eu clicar no sinal de menos, ele oculta. Isso aqui é chamado de estrutura de tópicos.
ele vai aparecer quando a gente aplica o subtotal, mas você pode também fazer uma estrutura sem necessidade de somar valores, só criar uma estrutura. Eu vou fazer o exemplo aqui também na outra planilha do agrupar. Então, quando você vê as setinhas aqui, podem ser feitas de duas formas, ou pelo agrupar ou pelo subtotal. O subtotal ele vai vir com essas opções aqui de soma, né, de cada um deles, no caso do vendedor, e aqui no número 3, para cada um deles aparece aqui uma linha de total, inclusive o total geral que está lá no final, que é esse total geral aqui. Bom, aí o que eu vou fazer? Como eu tinha dito aqui em relação à impressão, vamos ver essa configuração como é que ficou. Eu vou aqui no arquivo, imprimir. Vou clicar aqui para mostrar a visualização, vou clicar aqui embaixo para aumentar o zoom. Já vê o seguinte, ó, eu tenho aqui o vendedor Augusto. E aí vou passar para a próxima página, ele tem algumas páginas aqui. Ó, repara que quando chegou o Augusto aqui, ele não continuou. Por quê? Porque agora passa para um próximo grupo. Esse próximo grupo vai estar na próxima página, que vai ser o próximo vendedor, que é a Estela. Então, a quebra de página entre grupos, ele não continua na mesma página. Você repara que aqui tinha espaço para ele continuar com a Estela. Ele para no total e passa para a próxima página. Aqui não aparece porque tem mais informações para o lado aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Tem o vendedor. Vamos alinhar, vamos alterar aqui a orientação para paisagem, que é isso que vai dar para ver tudo. Tem o preço, ainda faltou o preço total. Deixa eu fazer uma configuração rápida aqui. Vou diminuir aqui, diminuir essa quantidade. Acho que agora já deu. E vou lá de novo, ó. Arquivo imprimir. Vou mostrar aqui. Acho que agora já apareceu o total. Ó, apareceu o total. E aí eu vou passar para a próxima página. E você vai ver que eu tenho aqui na terceira página, ó, Augusto total. Eu tenho o total que ele vendeu, que está aqui nessa célula aqui. Não tem mais informações, porque agora a próxima é a Estela e assim por diante. Ó, eu vou clicando, as informações da Estela, total dela, depois passo para outro vendedor. Agora, um detalhe aqui, a gente vai falar sobre impressão de planilha no módulo 9, de configuração, mas tem uma coisa interessante aqui. Esses títulos aqui, vendedor, cidade, região, não aparecem nas outras páginas, eles só aparecem na primeira. Então, se de repente eu pego uma planilha aqui, uma página, né, imprimir, pego essa página aqui, eu posso não saber. Claro que de acordo com o nome você identifica, mas é legal que tem aqui para saber o que é cada coluna. Quando for um número aqui, não dá para saber que é uma quantidade, que pode ser qualquer tipo de número, qualquer coisa, qualquer informação. Como é que eu faço para aparecer os títulos em todas as páginas? Eu vou vir aqui voltar aqui na planilha, no layout da página, e vou clicar aqui em imprimir títulos. Em imprimir títulos, ele tem assim, ó, linhas a repetir na parte superior. Então eu vou dizer para o Excel para repetir a linha 1. Então eu clico na linha 1. E só que essa linha 1 ela vai ser repetida em todas as páginas. Eu já consigo visualizar a impressão por aqui. Vou clicar em visualizar a impressão. Ó, a gente vai ver agora que passando para outras páginas, os títulos aparecem em todas elas. É mais uma configuração de impressão, mas como a gente está falando do subtotal aqui, para quebra de página, de grupos e tal, mas fica tranquilo que a gente vai detalhar mais sobre a impressão no módulo 9. Agora, quando eu já tenho um subtotal, eu tenho aqui um subtotal por vendedor. Tá aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu quero um subtotal por vendedor e outro por região. Então primeiro vendedor, depois da região. Como é que a gente faz isso? Aquele classificar que a gente usou na aula anterior, dados, classificar de um pelo outro. Então primeiro eu vou remover esse subtotal aqui, para a gente fazer um exemplo de usar dois subtotais na mesma planilha. Como é que eu removo o subtotal? É no mesmo lugar que você insere. Então eu vou aqui na guia dados, subtotal, escolho aqui no canto inferior, remover todos. Clico em remover todos, ele remove todos os subtotais e a planilha voltou ao normal. Então eu vou classificar agora usando o vendedor de A a Z, adiciono um nível e agora vai ser a região também de A a Z, valores de A a Z. Vamos lá, não ok. Ó, tem o Augusto, então centro-oeste, nordeste, norte, então está classificado aqui primeiro, depois aqui. Agora vamos fazer aquela mesma coisa que eu fiz anteriormente, um subtotal por vendedor. Então dados, subtotal, aquela alteração em vendedor, usar a função soma, total, vou dar um ok. Ele vai fazer a mesma coisa que fez anteriormente.
total aqui do vendedor. Agora, eu quero um outro subtotal por região, que eu também classifiquei. Então, novamente aqui em dados, subtotal, só tem que ter uma atenção no seguinte. Tem que desmarcar isso aqui, ó, substituir subtotais atuais. Porque senão ele vai substituir o que já tem, não vai adicionar. Então, se eu deixar isso marcado, eu consigo sempre criar novos subtotais, mas substituindo os anteriores, não adicionando aos anteriores. Então, eu vou desmarcar para ele não substituir isso aqui, para ele manter e criar um novo. E eu tenho que alterar aqui também, ó, na configuração aqui do vendedor. Então, o primeiro subtotal é por vendedor, o segundo vai ser por região, que eu classifiquei também. Então, primeiro vendedor, depois região. Então, a região, que vai ser o subtotal agora, total aqui também, desmarcar, substituir subtotais atuais. Vou clicar em OK. E aí você vai ver agora que vão aparecer dois subtotais. Para o vendedor Augusto, ele tem um total no Nordeste desse valor. O mesmo vendedor Augusto tem um total no Norte desse valor. E ó, eu tenho separado isso por Sudeste, por Sul, tudo dentro do Augusto aqui, né? Dessa configuração do subtotal para ele. Aí aqui terminou, Sul, terminou Augusto aqui, passa para a próxima aqui a Estela e repete de novo. A Estela no Centro-Oeste, Estela e Nordeste. Então eu consigo criar mais de um subtotal, mas com aquela tensãozinha de desmarcar ou substituir. Quando ele não substitui, ele vai sempre adicionando novos subtotais. Do lado esquerdo, se você reparar, apareceram 4 números. Tem 4 números aqui porque tem 2 subtotais, mas quando você aplica um só, aparecem só 3 números. Clicando no número 1, ele vai exibir o total geral. Essa é a soma de todas as informações, independente de vendedor, região, soma geral. O número 2, ele exibe as informações do vendedor, o total de cada vendedor, o total que cada um deles vendeu. O número 3, ele já exibe o total por região. Então, eu tenho o Augusto com as regiões dele, eu tenho a Estela com as regiões, então ó, cada vendedor com a sua região. E o número 4 aqui mostra todas aquelas informações detalhadas, que é o padrão que aparece. Em cada um desses números também aparecem aqui uns sinaizinhos. No caso aqui é o sinal de mais, se eu clicar nesse sinal de mais, ele exibe as informações de referência ao que eu cliquei, ó, do Augusto. O sinal de mais vira o sinal de menos, se eu clicar ele oculta. Isso aqui chama-se estrutura de tópicos. E pode aparecer de duas formas. Quando a gente aplica um subtotal, ou se você faz só um agrupamento de células. Então, sempre que aplicar o subtotal, isso vai aparecer. Aí você pode ir clicando e escolhendo o que quer visualizar, né? Ocultando algumas partes também. Ó. Se eu quiser ocultar aqui ó, a região, o sul, eu consigo ocultar dentro da primeira estrutura de tópicos, que é do vendedor. Então, você consegue fazer, ó, tá vendo aqui eu estou mostrando só Centro-Oeste da Estela. Se eu clicar no sinal de menos, ele oculta. Então, você consegue ir fazendo essa classificação, essa visualização aqui, de acordo com o vendedor e com a região, usando os sinais de mais e de menos. Agora, isso vai sempre aparecer com o subtotal. Eu posso também agrupar células sem precisar colocar um subtotal, sem precisar usar um subtotal ali. Eu consigo só agrupar, sem resumir dados por subtotal. Vou fazer esse exemplo aqui, ó, na segunda planilha agrupar, que é a mesma planilha aqui, do que a gente usou aqui, só que com menos dados. Eu tenho aqui apenas 59 linhas, né? Para ficar mais fácil aqui a visualização. O que eu vou fazer? Novamente classificar os dados, porque eu quero juntar as informações para agrupar depois. Então eu quero fazer um agrupamento aqui por vendedor. Então eu vou classificar o vendedor. Clico aqui no vendedor, no primeiro nome, tanto faz. Clico na guia dados, classificar de A a Z. Clico, ele classificou aqui, Augusto, Estela, Francisco, Gisele, Luiz, Mariana. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero criar aquela estrutura de tópicos com aquele sinalzinho de mais, mas sem subtotal. Nesse caso, você tem que fazer manualmente. Você vai ter que selecionar o intervalo e depois agrupar. Então, eu quero que apareça assim, o primeiro nome é Augusto e aqui eu vou agrupar os dados dele. Então, é legal deixar o primeiro nome visível para que ele apareça. E se eu não deixar, ele não vai aparecer depois que eu usar o sinal de mais. Então, eu vou deixar aqui o primeiro nome visível. Vou selecionar aqui o Augusto, todos os registros do Augusto. Vou lá na guia dados. Está do ladinho aqui no caso está logo acima, né? Dependendo do tamanho do monitor, ele pode aparecer do lado. No subtotal tem o agrupar. Então, eu dou um clique em agrupar. Eu quero agrupar linhas, né? Selecionei as linhas, quero agrupar linhas. Clico em OK.
que acontece? Aparece aqui, ó, um sinalzinho de menos. Vou clicar, Augusto, clico no sinal de mais, aparece as informações do Augusto. Clico no sinal de menos, ele oculta. E assim eu posso fazer para os outros. Ó. Vou selecionar aqui os dados da Estela, também vou lá no agrupar linhas, no OK. Ó, apareceu mais uma estrutura aqui. Vou fazer com a Fernanda, deixando uma linha aqui como título, e selecionando as informações da Fernanda, até aqui. Vou lá também agrupar linhas, depois eu faço isso com o Francisco, agrupar linhas, depois com a Gisele. O que eu vou fazendo aqui para agrupar cada vendedor é um processo manual mesmo, né? Como a gente não faz pelo subtotal, você vai ter que ir selecionando os nomes e fazendo aqui manualmente. Agrupar, vou agrupar também a Mariana e aqui também o Murilo. Bom, criei toda a estrutura. Aparecem os números também, que são aqueles números lá do subtotal que também apareceram. Se eu clicar no número 1, olha, aparecem só os nomes dos vendedores. Augusto, Estela, Fernanda, Francisco, Luiz, Mariana e Murilo. Foram as linhas que eu deixei como título. E aí eu consigo ver agora em cada uma delas o sinalzinho de mais aqui. Se eu clicar aqui, ele exibe as informações do Augusto. Aí, menos ele oculta. Aqui ele exibe as informações da Estela. Menos ele oculta. Então você consegue criar essa estrutura sem o subtotal. E aqui pode clicar no número 1 para aparecer assim, ou no 2 para aparecer todas as informações. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula. Falamos sobre subtotal. Tá aqui onde eu consigo resumir as informações por um determinado critério. Escolho a coluna que eu quero e crio um subtotal. Eu falei também sobre agrupar. O mais importante, antes de fazer qualquer um desses comandos, é classificar a planilha, classificar a coluna que você quer fazer quer usar como critério. Classifica e depois usa o subtotal, ele vai trazer um resumo, né, com a soma, ou se você quer simplesmente agrupar os valores, usa o comando agrupar. Então, meu amigo, um abraço e até a próxima aula. Ou tal por cidade ou por vendedor, então você pode escolher qual critério você quer utilizar para o total de venda. Vamos fazer por vendedor. Então, eu vou clicar aqui, ele já está na célula 1, que é a coluna de vendedor. Vou clicar na guia dados e vou escolher aqui de A a Z, para classificar o vendedor em ordem alfabética. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Aí não vai ficar certo, então é interessante que a gente classifique os dados primeiro, para juntar essas informações e só depois aplicar o subtotal. A gente falou sobre classificação na aula anterior. O que eu vou fazer? Vou escolher uma coluna para criar o subtotal. Qual é o meu critério aqui? Eu vou escolher, eu quero saber o total por produto ou total por região. Vamos falar sobre subtotal. O subtotal é um recurso bem interessante, que a gente consegue aplicar um subtotal em uns valores, uma coluna de valor. Isso é mais usado em vendas, né? Quantidade, o preço, enfim, que você tem um subtotal de acordo com o critério, com uma categoria que você especificar. Bom, no meu exemplo eu tenho uma planilha de vendas, uma planilha genérica de vendas, com cidade, região, produto vendido, a quantidade, o preço e o total. Então, o primeiro ponto importante aqui, para o subtotal funcionar corretamente, é necessário que a gente classifique as informações primeiro. Não quer dizer que é obrigatório para o subtotal funcionar, mas se a gente não classificar, os dados ficam separados. Então ele faz um subtotal de um grupo, depois de outro.